Qual seria uma outra palavra que a gente colocaria em renovação? Vivificação, né? Ou avivamento, se você quiser. Ele trouxe uma palavra muito boa sobre avivamento ou renovação. E eu trouxe alguns livros dele. Se você não lê espanhol, mas quer aprender, você pode começar por esse livro. E o tema do livro dele é Renovação, Transformação ou Inovação? O que é renovação? E eu fui bem impactado com a mensagem dele e tenho feito da minha vida essa oração. Porque eu acho que quando ele pregou, eu disse, acho que eu preciso dessa palavra de renovação para a minha vida. Então eu trouxe esse livro. Se você depois quiser comprar, ele está custando R$400, mas você vai ter um desconto de R$360, ele vai ficar por R$40. Está vendo? É uma oferta. Não é assim que o pessoal faz com a gente? Então, por R$40, depois você pode procurar um Amadeu, o Newton, levanta a mão aí, Newton. E você pode pegar com ele, ok? Trouxe poucas... Mas eu acho que vale a pena você mesmo que lê devagarzinho, no espanhol. É bem fácil de ler, talvez você precise de um dicionáriozinho para uma palavra ou outra. Não pense que, às vezes, a palavra em espanhol é bem parecida, porque, às vezes, ela pode mudar, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu me tive perto dessa língua foi num congresso de sexualidade. E a mulher falava sobre meninas embaraçadas, né? Eu falava, mas que tipo de embaraço é esse que elas têm, né? E meninas embaraçadas são meninas grávidas, né? Então, a gente, só lendo algumas palavrinhas no espanhol, você consegue decifrar esse livro, que eu acho que vale a pena. Ele convidou a gente para ir lá no Chile, visitar a igreja dele. E estou pensando em fazer uma caravana aí, né? Se tiver adesão, a gente faz uma viagem até lá para conhecer o ministério deles, que parece ser um ministério bem frutífero. Tá bom? Marcão. Boa noite a todos. Um bom feriado para vocês. Geralmente, quando a gente toma a ceia, a gente vai embora, né? Mas vocês ficam à vontade, se vocês quiserem ir, mas se vocês quiserem também ficar um tempinho aqui com a gente, por essa palavra que a gente vai meditar, eu confesso que eu ia trazer um outro tema, mas na sexta-feira eu quis voltar para uma palavra, assim, mudar o tema, mudar a mensagem, porque é uma coisa que está, às vezes, me incomodando no meu coração, né? Até por muitos fatos que acontecem no mundo e também acontece no nosso dia a dia. Nós vamos fazer aquela... sempre já está virando tradição aqui da gente fazer essa dinâmica dessa conversa, de trocar um bate-papo aqui. Mas hoje eu queria fazer um negócio um pouco diferente, tá? Assim, só para a gente combinar. Eu queria hoje falar 15 minutos, aí depois eu passo para o pastor outros 15 minutos para ele encerrar essa mensagem, tá? Então, a gente vai ficar... Eu queria apresentar o tema, essa proposta. Hoje é uma reflexão. E aí, depois, eu passo para o pastor aqui para terminar e encerrar. E ele faz em 15 minutos, ou menos, ou mais, porque ele tem direito. Mas eu queria hoje falar... Eu queria falar um pouco de pé. Já estou cansado de todo domingo ficar sentado. Faz tempo que eu não falo um pouco de pé, então eu vou começar a contar agora, tá? Porque agora só estou enrolando, porque eu sei que eu não consigo falar em 15 minutos, eu falo mais, mas eu vou começar a contar lá para terminar. Hoje eu queria falar sobre acolhimento, e eu vou pedir permissão para tirar meu óculos, eu não sei se eu vou enxergar vocês, mas é que, para não precisar ficar tirando aqui, porque senão eu não consigo fazer a leitura, tá? Hoje nós vamos falar sobre o acolhimento, e eu queria usar como texto, como base, o texto que está lá em Mateus 23, 37. Eu estou usando hoje a Bíblia Mensagem do Eugene Peterson, então realmente vai ser um pouco diferente do
do que vocês vão ler por aí. É um texto bastante conhecido que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, matadora dos mensageiros de Deus. Quantas vezes eu desejei abraçar seus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Eu fico imaginando, quem assim na sã consciência não quer receber esse acolhimento de Deus, não quer receber esse carinho, esse calor. Hoje nós estamos um pouco com frio, menos do que nessa semana, mas por que assim um povo, alguma pessoa não gostaria de receber esse acolhimento e ficar sobre os cuidados, sobre as asas de Deus? Por que alguém rejeitaria esse acolhimento de Deus? O que acontece? Por que chegou nessa situação de você rejeitar, ou daquele povo rejeitar o acolhimento de Deus? Eu creio que isso aqui é um dos versículos mais tristes que existe aqui, que Jesus é uma lamentação de Jesus, mas ele é precedido de vários ais. Se você olhar todo o contexto lá do capítulo 23, ele fala muito contra os fariseus, contra os escribas, contra os doutores da lei, e ele fala: ai de você, ai fariseu, ai escribas, vocês impedem de a gente chegar ao reino dos céus. Inclusive, no texto, no versículo 13, ele diz assim, eu estou lendo na versão: eu não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido, vocês são um caso perdido em pastores, quer dizer, impostores, né? A vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Vocês se recusam a entrar e não permitem que os outros entrem. E eu vejo, a gente sempre teve aquela percepção, olha, que a gente sempre achou assim que, ou ouvimos assim, Deus pode mudar o coração da pessoa, Deus pode trabalhar no coração de alguns, trabalhar no coração de outros. Eu usei essa versão aqui do Peterson, porque ele diz assim, vocês são um caso perdido. E eu fico imaginando Jesus assim, olha, se Deus falou assim, vocês são um caso perdido, eu começo a imaginar assim, será que Deus consegue entrar no coração de algumas pessoas, consegue realmente transformar esses corações? E, inclusive, essa questão eu já deixo aqui para o João Raul responder. Será que casos perdidos Deus consegue realmente penetrar nos corações dessas pessoas? E eu fico imaginando, por que não teve esse relacionamento? Por que eles não conseguiram? Por que eles não aceitavam esse relacionamento, esse aconchego, esse acolhimento de Deus? Aí eu imagino que havia ali um conflito de interesses, porque, de um lado, os judeus eles não queriam abrir mão dos seus valores, abrir mão das suas práticas, e, do outro lado, também que Deus, ele não abre mão da sua identidade. Para Deus é inegociável o ódio, para Deus é inegociável a injustiça, para Deus é inegociável a falta de hospitalidade. Tem valores, tem identidade que Deus não abre mão, e eram coisas que o povo judeu praticava. Então, eu via que eles não queriam ser acolhidos, porque para Deus tinha que ser assim, se você quer ser acolhido, você tem que praticar o amor, você tem que praticar a justiça, e você tem que praticar a hospitalidade. Eu incluí aqui na hospitalidade, porque esses dias eu estava... Vamos ver um texto que fala sobre hospitalidade, que é o texto de Hebreus 13. Hebreus 13, 1 e 2.
Ele diz assim: estejam bem uns com os outros, unidos pelo amor, sempre prontos para oferecer uma refeição ou uma pousada, se alguém precisar, pois alguns receberam anjos em casa sem o saber. Tratem os prisioneiros como se estivessem presos com eles. Cuidem das vítimas de abuso como o que se aconteceu com elas tivesse acontecido com vocês. Honrem o casamento e mantenham a pureza sexual entre o marido e a esposa, e Deus não aprova o sexo casual, é ilícito. Mas, assim, falando sobre a questão de hospitalidade, umas coisas que me deixou muito magoado esses dias foi aquele ex-presidente americano que fez as suas burrices, fez os seus erros, e, infelizmente, ele, em vez de justificar os seus erros, ele ficou quase 20 minutos atacando os imigrantes e falando mal dos imigrantes, falando mal daqueles, e eu fico triste porque muitos cristãos valorizam, né, pessoas como essas pessoas, como sujeitos como esse, e se é uma coisa que Deus ele não abre mão também é da hospitalidade. Inclusive, a gente já até falou que o pecado de Sodoma não foi as questões vinculadas ao homossexualismo, mas a sua falta de hospitalidade, a sua injustiça, a sua falta de amor com os outros. E esse texto está lá em Ezequiel, que você pode procurar. E eu fico imaginando, então, por que essas pessoas, voltando aqui ao tema, por que elas não aceitavam esse acolhimento? É porque elas não aceitavam a forma de como Deus agir. É lógico que a gente tem que ser hospitaleiro com as pessoas, mas nada assim justifica que aquele que você está hospedando, ele possa já chegar na tua casa e já abrir a tua geladeira, ou mudar a posição do sofá, tirar o controle da televisão e vai mexer. A não ser que seja filho, neto, genro, cunhado, né? Mas, tirando isso, você também não vai deixar que um visitante já chegue na tua casa e modifique tudo. Mas, por outro lado, você tem que acolher e tem que praticar esse tipo de hospitalidade. Entender essa questão por que, então, esse relacionamento? Não houve um relacionamento com Deus e o relacionamento entre o povo judeu. E eu queria chegar, transformando essa questão aqui, trazendo para dentro das igrejas ou da nossa igreja. Porque muitas vezes eu vejo pessoas dizendo: olha, eu fui muito bem acolhido aqui dentro, vocês me ajudaram em momentos difíceis ou não, eu me senti bem aqui nesse meio. Mas eu fico imaginando, por que alguns se sentem acolhidos e os outros não se sentem acolhidos dentro de uma comunidade, de uma igreja? É lógico que na nossa igreja tem mais de 65 anos e muita gente entra e sai dentro da igreja, por vários motivos, às vezes até por mudanças ou porque não concorda ou porque não gosta do banco, ou acha que outro lugar é macio, não gosta do louvor, ou por N motivos nos faz assim a gente sair de uma comunidade, mas alguns saem tranquilo ou não, vão para onde gostam, onde se acham mais aceitos, mas alguns até saem magoados, frustrados, tristes, às vezes dando falso testemunho, às vezes chateado. Isso, às vezes, alguns sentimentos de algumas pessoas que saem. Por outro lado, também tem um sentimento daquele que fica, né? Porque há igrejas que não admitem, né, que o seu membro saia lá da igreja. Eu já tive um caso de um testemunho de um curso que eu fazia, e esse casal testemunha que eles participavam dessas igrejas que era tipo igreja de franquia, né? E ele estava começando a questionar o porquê que
era sobre questões de dízimo, de coisas que ele não aceitava, né? E o pastor lá, quando ele saiu, falou as piores coisas para que eles geralmente jogaram maldição, jogou maldição, e muitas igrejas fazem isso, né? Elas ficam jogando, se você sai, então ela vai começar a jogar maldição, vai ficar te provocando medo. E, naquele caso, o pastor falou o palavrão que realmente não cabe eu falar aqui agora, né? Mas ele saiu dessa forma da igreja. Mas eu sei que, e pode ficar tranquilo, irmãos, que nós não fazemos isso, não, tá? Mas, às vezes, pessoas que saem tristes, saem chateadas. E, às vezes, eu penso que, por que tem esse sentimento? Eu não sei se é porque elas tiveram perspectivas frustradas em relação àquilo que esperava daqui de dentro, aquilo que elas estavam sentindo, aquilo que elas estavam imaginando. E é comum que cada comunidade ela construa a sua identidade. E é normal que dentro dessa identidade de uma comunidade, alguns apoiem ou não. Por exemplo, no capítulo de João 4:6, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente pode até olhar de várias lentes, né? Mas segundo, eu quis usar hoje o livro do Peterson, tá? Porque ele disse que o caminho, ele vem primeiro. Não podemos pular o caminho de Jesus na pressa de obter a verdade de Jesus. O caminho de Jesus, unido à verdade de Jesus, nos traz a vida de Jesus. Peterson, ele estava dizendo assim que às vezes a gente, quando vai olhar e pensar nesse texto, nesse versículo, é muito comum a gente buscar primeiro a verdade. Que é buscar essa verdade, para depois definir qual caminho para chegar nessa verdade. Ou seja, ele estava querendo dizer assim, mas às vezes a gente quer buscar a nossa verdade e tentar buscar esse caminho. Mas ele disse que primeiro nós temos que buscar o caminho de Jesus, e depois a gente vai conhecendo a verdade, uma verdade que vai trazer a vida. O que eu quero dizer é o seguinte, que já faz um tempo que, e se você percebe nas nossas pregações, no que a gente está trazendo, nós queremos buscar esse caminho do Evangelho. Ah, mas por quê? Porque vocês estão mais certos que os outros? Mas porque a gente entende que o caminho do Evangelho é o que vai nos trazer a verdade de Jesus. Porque às vezes a gente busca uma verdade que não é verdade e a gente pode se traçar por um caminho religioso, e a gente não quer ir por esse caminho religioso, mas a gente quer pelo caminho de Jesus, pelo caminho do Evangelho. E a gente vai trabalhando com isso, e a gente sabe que, como o Peter está falando, se a gente seguir nesse caminho do Evangelho, a gente vai encontrar a verdade de Jesus e vai encontrar a vida de Jesus. E eu quero já terminar, porque já está dando meus 15 minutos aqui, que quando a gente constrói isso e decide seguir nisso daqui, eu não sei se às vezes as pessoas se sentem acolhidas com essa mensagem. Eu queria terminar com 2 reflexões que eu coloquei aqui. Que eu fiz aqui. Eu queria saber primeiro, você não precisa me responder, mas eu queria que você pensasse, ou talvez conversasse com a gente. Você se sente, pensando em nós aqui na Primeira Igreja Batista, você se sente acolhido dentro dessa nossa comunidade? Seja novo, membro antigo ou membro novo, e a gente tem esse objetivo, mas de acolher, mas você se sente acolhido aqui dentro? E se você não se sente assim, tem alguma questão que talvez nós não estamos sendo claros quanto essa exposição do Evangelho, ou mesmo alguma coisa que nós estamos falhando. Porque às vezes não é nem a questão doutrinária, né? Às vezes são fatos que
uma outra coisa que está faltando para a gente, a falta de atenção, porque também a gente não pode, nós não somos o dono da verdade, mas se tiver alguma coisa errada ou não, a gente precisa se arrepender e precisa chorar. E ver onde a gente está errando. E a segunda questão é, para que nós não nos tornemos uma comunidade hipócrita, porque quando esse texto, Jesus estava condenando muita hipocrisia, mas para que a gente não se torne uma comunidade hipócrita, porém, sem abrir a mão da nossa identidade, dessa identidade do Evangelho, o que nos falta aqui? O que está nos faltando? O que talvez a gente possa... o que talvez esteja faltando aqui dentro para a gente continuar nesse caminho do Evangelho? Eu deixo essas duas perguntas, tá? Então, a primeira, se você se sente, se você se sente acolhido ou não está sentindo, se você não se sente, o que está faltando para a gente explicar, ou o que nós estamos falhando, e como é que a gente pode dialogar essa questão da visão sem cair na hipocrisia, mas também sem abrir a mão da nossa identidade. E eu acho que eu passei um pouquinho dos 15 minutos, mas o pastor compensa aqui para falar. Compensado. Eu vou voltar para dois tópicos. O primeiro é que Deus acolhe você perfeitamente. Nós não. Nós vamos acolher você a partir da maneira que nós conseguimos ser acolhidos por Deus, e nós vamos refletir esse acolhimento para você. Então não espere de nós um acolhimento perfeito. Espere de Deus um acolhimento perfeito, mas não de nós, porque nós somos pessoas imperfeitas e que tentamos acolher as pessoas nas suas questões. Esse é o primeiro ponto. Quando nós vamos para uma comunidade, nós fazemos uma imagem assim do que será, e depois vamos nos encontrar com a realidade do que está sendo. Mas não espere um acolhimento perfeito, ou um acolhimento talvez dentro da sua imaginação. E aí eu vou para a segunda questão, mais prática, o que seria o mínimo que uma comunidade de fé tem que ser, quais são os adjetivos que fazem parte de uma comunidade de fé que diz que, pelo menos biblicamente, ou do ponto de vista do Evangelho, ela acolhe uma pessoa. Uma coisa é o ideal que está na cabeça da pessoa, outra coisa é uma igreja é a igreja de Jesus porque ela tem essas características de acolhimento, e nós podemos dizer que é uma igreja que acolhe, né? Porque se ela não tiver essas características mínimas, ela não é uma igreja que acolhe. Ela é só uma igreja ou alguma coisa assim. E aí a gente poderia desdobrar isso para muitas outras coisas, porque o texto que o Marcos leu no início diz que realmente aquele povo não tinha condição mesmo, não tinha jeito. Deus podia fazer o que for, mas eles não estariam debaixo dos cuidados de Jesus, o Messias. E Deus também, ele é uma pessoa, até onde eu olho, ele é um ser que ele vai confrontando, convencendo você de algumas coisas. E aí o texto que o Marcos encerra, do Eugene Peterson, que o Eugene vai até dizer a sequência desse versículo, né? Quando Jesus diz, eu sou o Eugene Peterson, ele vai enfatizar
a aparição dos primeiros nomes. Ele vai dizer: Jesus é o caminho. Mas nós queremos a verdade primeiro. E normalmente nós nos filiamos a uma comunidade ou fazemos parte de um grupo e aonde a gente vê primeiro a verdade, as verdades sobre esse grupo, né? Então a verdade é sobre a teologia, sobre as doutrinas, sobre... E eu não sei por que a gente foi parar nesse lugar. E a gente não consegue olhar, por exemplo, qual o caminho que as pessoas dessa comunidade estão andando. Se você consegue enxergar que caminhos essas comunidades ou essa comunidade está tomando. Por quê? Hoje, na mensagem que eu fiz de manhã, eu acho, inclusive, que nós precisamos revisitar as nossas teologias, as nossas verdades, as nossas verdades. Porque o que Jesus propõe para nós são outros caminhos que nós não estamos andando. Nós estamos nos desviando por causa das nossas presunções teológicas. Porque achamos que é isso, isso e isso. E Jesus está dizendo: é isso mesmo que eu estou dizendo a vocês? E aí você talvez deve arregalar o olho e falar assim: mas vai para onde? Eu vou para onde o Evangelho, Jesus está me conduzindo. E, de forma prática, como isso poderia ser saudável na vida da nossa comunidade? Aí tem um autor, eu trago Nicholas Thomas Wright, é um inglês que escreve um livro dizendo assim, como Deus se tornou rei na terra. E ele pega a vida de Jesus e diz assim: o que Jesus fez aqui na terra e que nós devemos fazer? O que ele fez? E se nós somos discípulos dele e andamos no caminho que ele andou, o que ele fez, nós deveríamos fazer. E ele nos chama, nos convida a reler, inclusive, os 4 evangelhos de maneira coletiva. E extrair dos evangelhos de Jesus, porque ele diz que nós construímos as nossas verdades nas cartas paulinas, mas as cartas paulinas ganharam uma proporção muito maior sobre a verdade dos evangelhos. Então ele diz assim: leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João, leia de forma comunitária e veja como Jesus age, porque Jesus é Deus agindo. E se Jesus é Deus agindo, como Jesus subiu aos céus, agora nós estamos agindo em lugar dele. E nós temos claro isso na nossa vida, na nossa prática? Ou nós precisamos revisitar e reler os evangelhos novamente? Então, de forma bem concisa, assim, nós precisamos nos sentir acolhidos em Deus, não nas verdades de Deus, mas em Deus. O justo anda por esse caminho da fé, que confia na experiência que tem com Deus. E ele vai andando. E a cada dia que ele anda com Deus, ele se distancia do mal e se aproxima do bem, a cada dia que ele anda. Então, acho que ser acolhido começa primeiro em nós nos sentirmos acolhidos. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de sentir acolhimento. Não sei se você é assim. Porque acolhimento, tem outras palavras que estão relacionadas a acolhimento. Quais são as palavras que estão relacionadas a acolhimento? Segurança, confiança, afeto. O que mais? Outras palavras que estão relacionadas a acolhimento. Empatia. O que você falou? Ser recebido. Mais alguma palavra? Qual o seu nome? Hospitalidade, estar perto. Mas aí você olha para a sua vida e veja como você lida com essas palavras. Segurança,
afeto, intimidade. Aí você fala assim, isso daí nem faz parte da minha vida. Então, como é que você foi acolhido por Deus e o que significa ser acolhido por Deus e acolher o outro, né? Então, eu creio que esses são os desafios que nós temos, porque as igrejas deveriam ser verdadeiros lugares de acolhimento de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que poderia chegar aqui, ela deveria ser cuidada e acolhida. Mas sabe qual é o lugar que eu vejo hoje que as pessoas são acolhidas e lá elas não perguntam nada sobre você e cuidam de você? É assim, é mais, né? Eu sei que às vezes não é o ideal que você passa, o real que você passa. Mas quando você chega no hospital, a pessoa não pergunta nada. Se ela precisa cuidar de você, ela cuida. Ela não pergunta sobre a sua religião, sobre o seu gênero, ela não pergunta nada. Ela fala, não, eu preciso cuidar de você. Um bom médico, ele vai cuidar de você independente daquilo que você seja. E a igreja deveria ser melhor do que os hospitais. Ela deveria ser top 10 em acolhimento. Chegou? Nós vamos cuidar de você, nós vamos receber você. E vamos caminhar com você. E vamos levar você para caminhar com Jesus. E o que Jesus vai fazer com você é entre você e Jesus. É entre você e Jesus. E se Jesus sempre vai fazer coisa boa com a gente, né? Ou você tem alguma dúvida que Ele vai fazer? Então a minha oração é que a gente possa ser essa igreja que acolhe as pessoas. Até os políticos, que eu tenho uma raiva lascada deles. Mas também deveria ser um lugar de acolhimento para eles também. Chegar aqui e ser acolhido. Por que você rouba tanto, camarada? Né? Por que você rouba tanto? Vamos deixar de roubar tanto aí. Né? E deveria ser esse lugar do acolhimento. Acho que é isso, Marcão. Passei do meu tempo. Que Deus abençoe cada um de nós. Você tem alguma pessoa para acolher essa semana? Em você, no seu ser? Você tem esse desafio de acolher alguém? O Amadeu ele tem uma frase interessante. Eu ouvi essa frase da boca do Amadeu. Ele diz assim que só o mais forte pode acolher o mais fraco. Só o que ama pode acolher aquele que foi amado é que tem condição de amar e acolher o outro. E essas pessoas é que têm essa capacidade de acolher. E se nós somos mais maduros espiritualmente, dizendo, se somos os adultos na fé, se nos tornamos pessoas adultas na espiritualidade, significa que nós é que temos capacidade de acolher o outro. E o outro não tem essa capacidade de nos acolher. Então, quais são as pessoas que você tem para acolher essa semana, né? Às vezes é o seu filho, às vezes é a sua filha. É você que vai ter essa condição. Não vai ser o pastor da igreja que vai acolher. Não vai ser a comunidade de fé, mas vai ser você. Você que vai precisar. Às vezes você precisa acolher o seu pai. Você precisa acolher a sua mãe no seu ser. E você precisa ter essa dimensão de que você vai ser um instrumento de Deus para acolhimento daquela pessoa. Então, tem alguém que você vai precisar acolher essa semana? Ou tem alguém que é um desafio para você acolher em você? Porque se você não fizer, talvez essa pessoa vai se afastar. Porque ela não tem condição de te acolher. Ela não tem. Mas você tem. Por isso que Deus acolhe a todos, não é? A todos e todas que o buscam em verdade, em espírito, e Deus assim, pode vir que eu acolho. Que Deus nos abençoe nos nossos desafios dessa semana de acolher o outro, né? Às vezes é um vizinho que você tem que acolher. Nossa, esse vizinho eu preciso acolher com muita paciência, né?
mas Deus nos chama para esse lugar de sermos instrumentos de acolhimento para essas pessoas. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer porque todos nós somos acolhidos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Somos recebidos à tua mesa e o Senhor nos convida a andarmos contigo, ó Pai. Que possamos caminhar em Jesus, que é o nosso caminho. Possamos ver as suas verdades e dele recebermos a vida, principalmente para acolhermos aqueles que o Senhor coloca sob os nossos cuidados para que sejam acolhidos no teu amor, na tua graça e no teu perdão. Por isso nos capacita e ao mesmo tempo que somos acolhidos, nos capacita para acolhermos em amor, em graça e em verdade. Que o teu grande amor, a graça de Cristo nosso Senhor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, boa semana para todos nós e bom friozinho.